casa abandonada na floresta. A estrada de terra parecia não ter fim. Cada metro percorrido fazia as árvores ficarem mais densas, como se quisessem engolir o carro velho de Júlia e Marcos. Eles eram irmãos, filhos de um casal que havia desaparecido misteriosamente anos atrás. Naquela noite chuvosa, decidiram enfrentar os próprios medos e voltar ao lugar onde tudo começou, a antiga casa da família, perdida no coração da floresta. O carro parou bruscamente diante de um portão enferrujado. As correntes estavam partidas como se alguém ou alguma coisa tivesse entrado antes deles. O silêncio era pesado, só interrompido pelo ranger dos galhos e pelo som distante de corvos. "Você tem certeza disso, Júlia?" perguntou Marcos, ajustando a lanterna em sua mão. "A gente não devia ter voltado aqui." Júlia respirou fundo, o olhar fixo na mansão de madeira que se erguia ao longe, coberta por trepadeiras. As janelas estavam quebradas, a pintura descascada, mas a presença daquela casa ainda era imponente. Era como se os olhos invisíveis dela os observassem. "Se quisermos respostas sobre o que aconteceu com papai e mamãe, é aqui que vamos encontrar", respondeu ela, a voz firme, embora o coração acelerado denunciasse seu medo. Eles atravessaram o portão e sentiram o vento gelado cortar a pele. Um cheiro de mofo e terra úmida dominava o ar. Cada passo sobre o caminho de pedras soava como um eco que reverberava na escuridão. A porta principal da casa estava entreaberta. Marcos apontou a lanterna e o feixe de luz revelou marcas estranhas no chão da varanda, símbolos riscados na madeira, quase como runas antigas. "Isso não estava aqui antes", murmurou ele. Júlia se agachou para observar melhor. As marcas pareciam recentes, como se alguém tivesse realizado um ritual ali. O vento soprou forte e a porta rangeu lentamente, abrindo-se sozinha, convidando, ou ameaçando, os irmãos a entrarem. O interior da casa era ainda mais sufocante. As paredes estavam cobertas de bolor, móveis quebrados se espalhavam pelo chão, e uma camada espessa de poeira cobria tudo. O cheiro de madeira podre misturado a algo metálico, quase como sangue seco, fazia o estômago revirar. De repente, ouviram um estalo vindo do andar de cima. "Deve ser o vento", disse Marcos, embora sua voz traísse a insegurança. Júlia ergueu a lanterna e iluminou a escadaria. Entre as sombras, jurou ter visto uma silhueta fugaz, como a de uma criança parada no topo, que desapareceu em seguida. Seu coração gelou. "Você viu aquilo?" perguntou, agarrando o braço do irmão. Ele negou, mas sua expressão mostrava que não estava tão certo assim. Avançando pela sala, encontraram um velho retrato da família pendurado torto na parede. A pintura estava riscada. Os olhos dos pais deles haviam sido arrancados da tela, deixando apenas manchas negras no lugar. Júlia sentiu um calafrio subir pela espinha. No fundo da sala, havia uma porta trancada com correntes. Diferente das outras partes da casa, essa parecia mais preservada, como se alguém quisesse impedir que o conteúdo dali fosse descoberto. "É aqui", disse Júlia, a voz quase num sussurro. "Algo está escondido atrás dessa porta." Enquanto falava, uma risada infantil ecoou pelo corredor. Era uma gargalhada suave, mas carregada de malícia, como se zombasse da coragem deles. A lanterna piscou, e por um instante, a sala foi tomada pela escuridão completa. Quando a luz voltou, Marcos e Júlia viram pegadas pequenas, de pés descalços, surgindo lentamente no chão empoeirado, caminhando em direção a eles. As pegadas infantis se materializavam uma após a outra, como se uma criança invisível caminhasse até eles. O som abafado de passos descalços no assoalho podre ecoava, mas não havia ninguém à vista. Marcos, pálido, ergueu a lanterna com mãos trêmulas e tentou iluminar o corredor. Nada, mas quando voltou o foco da luz para o chão, as pegadas haviam desaparecido, como se nunca tivessem estado ali. "Isso não é normal", sussurrou ele. Júlia apertou a cruz que trazia no pescoço, herança da mãe desaparecida, e tentou recuperar a calma. "Seja o que for, não podemos sair daqui sem entender. A gente precisa abrir aquela porta." O barulho de correntes chacoalhando veio do fundo da sala.
Eles se viraram e viram que as correntes que trancavam a porta estavam se mexendo sozinhas, como se mãos invisíveis as balançassem com violência. Um som metálico cortante ecoava, reverberando pelas paredes da casa. Marcos recuou um passo. Isso não é um lugar, Júlia. É uma armadilha. Antes que ela pudesse responder, a porta rangeu. As correntes se soltaram como se alguém as tivesse cortado de dentro para fora. Um vento gelado saiu da fenda, apagando a lanterna por um segundo. O cheiro de podridão ficou ainda mais intenso. Com as mãos trêmulas, Júlia empurrou a porta. O que viram fez o sangue gelar. Era um quarto escuro, iluminado apenas pela luz pálida da lua que entrava pelas frestas do telhado. No centro, havia uma cadeira de madeira com marcas de cordas, como se alguém tivesse sido amarrado ali. As paredes estavam cobertas de símbolos desenhados com sangue seco, e no chão havia bonecas antigas, com os olhos arrancados, dispostas em círculo. Um sussurro começou a ecoar nas paredes. Não vinha de lugar específico, parecia rodeá-los. Palavras incompreensíveis em uma língua gutural, antiga. As bonecas viraram a cabeça lentamente na direção deles. Marcos deixou escapar um grito sufocado e recuou, derrubando um móvel velho. Júlia, porém, sentiu uma estranha atração pelo quarto, como se algo dentro dela reconhecesse aquele lugar. Eu já estive aqui antes, disse em transe. De repente, um vulto infantil atravessou o corredor em disparada. Pequeno, pálido, com cabelos desgrenhados e olhos completamente negros. Ele riu ao desaparecer na escuridão. O coração de Marcos parecia que ia explodir. Júlia, a gente precisa ir embora agora. Mas ela se aproximou da cadeira no centro do quarto. Sobre ela, encontrou um caderno de capa gasta, o diário de sua mãe. As páginas estavam cobertas de anotações frenéticas, desenhos de símbolos e relatos de vozes que a perseguiam. Em uma das últimas páginas, uma frase repetida dezenas de vezes: "A casa está viva. A casa quer nossos filhos." Um estalo ecoou acima deles. O teto rangeu como se algo pesado se movesse lá em cima. Os irmãos se entreolharam e sabiam. Não estavam sozinhos. O som de passos começou no andar de cima. Primeiro lentos, depois acelerados, como se alguém corresse de um lado ao outro. Então, o silêncio. Até que, repentinamente, uma batida ensurdecedora fez tremer as paredes. Bum! Depois outra. Bum! Era como se algo tentasse arrebentar o chão do andar superior para alcançar o cômodo onde estavam. Poeira caiu do teto. Móveis vibraram, e os símbolos nas paredes pareciam pulsar, como se estivessem vivos. Júlia agarrou o diário contra o peito e puxou o irmão para fora do quarto. Eles correram de volta ao corredor, mas a porta de entrada da casa agora estava fechada, selada por tábuas que antes não estavam lá. Marcos chutou, bateu, empurrou, mas era inútil. Foi então que ouviram a risada novamente. Não mais infantil. Agora, era uma mistura de vozes, masculina, feminina, infantil, todas em uníssono. Uma risada grave, grotesca, que ecoava em todos os cantos da casa. As luzes da lanterna falharam de novo. Por um instante, a escuridão os engoliu por completo. Quando a luz voltou, havia algo diante deles. Uma figura alta, magra, com braços desproporcionais e pele cinzenta, parada no meio da sala. O rosto era um borrão, como se tivesse sido apagado, mas dos olhos vazios escorria sangue negro. A criatura inclinou a cabeça lentamente para o lado, como se os observasse, e então deu um passo em direção a eles. A criatura avançou lentamente, o som de seus passos ecoando como estalos de ossos quebrando. Júlia e Marcos ficaram paralisados por alguns segundos, dominados pelo pavor. Aquele ser não parecia humano. Não parecia sequer pertencer a este mundo. Marcos reagiu primeiro, puxando a irmã pelo braço e correndo em direção à escadaria. O ser os seguiu com movimentos lentos, mas cada passo parecia encurtar a distância de forma impossível, como se a própria casa distorcesse o espaço ao redor. Subiram os degraus rangentes e o ar no andar de cima estava ainda mais pesado, carregado de um cheiro nauseante de carne apodrecida. As paredes pulsavam como se respirassem, e manchas escuras se espalhavam pelo teto. Essa casa, ela está viva.
gritou Júlia ofegante, segurando o diário contra o peito. Um estrondo atrás deles. A criatura havia chegado à base da escada. Mas quando eles olharam para baixo, ela já não estava lá. Apenas o silêncio. De repente, uma mão gelada agarrou o tornozelo de Júlia por entre os degraus. Ela gritou, quase caindo, mas Marcos puxou-a com força. E a mão desapareceu no escuro. As marcas deixadas na pele dela eram profundas, como garras queimadas. A casa não quer que a gente saia daqui, murmurou Júlia em lágrimas. Chegaram ao corredor do andar superior. As portas dos quartos estavam todas abertas, como bocas escancaradas. Um vento gélido soprou dali, trazendo consigo sussurros que chamavam os nomes deles. Marcos, Júlia, ecoava, em vozes que imitavam a dos pais desaparecidos. Os dois se entreolharam, paralisados. Não escuta, disse Marcos, quase sem voz. Isso não são eles. Mas Júlia não resistiu. Um dos quartos exalava o perfume da mãe, lavanda misturada com algo doce. Ela entrou, ignorando os avisos do irmão. O quarto estava surpreendentemente preservado, como se o tempo não tivesse passado. A cama arrumada, as cortinas limpas, as fotografias intactas. No criado mudo, havia um retrato dos 4 juntos, pai, mãe e os 2 ainda crianças. Júlia pegou a foto com mãos trêmulas. Mamãe, sussurrou. No reflexo do espelho do quarto, ela viu a mãe parada atrás dela sorrindo. Mas quando se virou não havia ninguém. De repente, o espelho rachou em dezenas de fissuras. O reflexo agora mostrava não a mãe, mas a criatura sem rosto, erguendo a mão para agarrá-la. Marcos puxou Júlia para fora do quarto no último instante. O espelho explodiu, espalhando cacos pelo corredor. E em cada pedaço de vidro, havia o reflexo da criatura, avançando de dentro deles. Os irmãos correram desesperados até o último quarto do corredor. Era o antigo sótão. A porta estava trancada, mas Marcos a arrombou com um chute. Entraram e fecharam atrás de si. O sótão era ainda mais perturbador. Havia velas queimadas espalhadas pelo chão e símbolos idênticos aos do quarto trancado lá embaixo. No centro, um grande círculo de sangue seco. Júlia folheou o diário da mãe rapidamente, até encontrar uma página onde ela descrevia o sótão. O coração da casa está aqui. Se não o alimentamos, ele nos consome. Se resistimos, ele nos caça. Antes que pudessem compreender totalmente, ouviram as tábuas da porta do sótão arranhando. A criatura estava do outro lado, tentando entrar. Unhas invisíveis rasgavam a madeira, e cada arranhão ecoava como gritos. De repente, uma voz feminina suave falou dentro do sótão. Não vinha de fora, vinha das paredes. Júlia, você sempre pertenceu a esta casa. Sua mãe sabia. Seu pai tentou resistir, mas eu os tomei para mim. Agora é a sua vez. A madeira da porta se partiu em pedaços. A criatura entrou, mas desta vez, não sozinha. Atrás dela, dezenas de silhuetas distorcidas apareceram como sombras humanas, todas com olhos negros e bocas costuradas. Marcos ergueu uma barra de ferro enferrujada encontrada no chão, tentando proteger a irmã. Fiquem longe dela, gritou, embora sua voz tremesse. A criatura inclinou a cabeça, e então, em um movimento impossível, atravessou o espaço entre eles, surgindo a poucos centímetros de Júlia. O diário em suas mãos começou a queimar, as páginas se consumindo em chamas negras. Júlia gritou e tentou largá-lo, mas o livro parecia grudado às suas mãos. As palavras se distorciam, mudando sozinhas, formando uma frase repetida em todas as linhas. Entregue-se, entregue-se, entregue-se. A chama iluminou o sótão, revelando que as sombras nas paredes não eram sombras, mas corpos pendurados de cabeça para baixo, mumificados, com os olhos arrancados. Marcos puxou Júlia desesperadamente, mas o chão do sótão começou a se abrir em rachaduras. De dentro delas, mãos pálidas surgiam tentando agarrar suas pernas. A casa inteira rugiu, e então, a porta atrás deles bateu com força, fechando-os completamente no coração da escuridão. O sótão tremeu como se fosse o estômago de um monstro faminto. As rachaduras no chão se abriram ainda mais, e das fendas não saíam apenas mãos, mas braços inteiros, pálidos e cobertos de feridas, que tentavam arrastar os irmãos para dentro da escuridão.
Júlia gritava tentando se soltar, enquanto o diário queimava em suas mãos como se estivesse vivo. As chamas negras subiam, mas não consumiam o papel. Ao contrário, pareciam alimentá-lo. As letras pulsavam, formando símbolos que ela não compreendia, mas que falavam direto à sua mente. O sacrifício mantém a casa de pé. O sangue mantém a casa viva. Marcos golpeava as mãos que surgiam do chão com a barra de ferro, mas para cada braço que ele esmagava, outros dois apareciam. As sombras ao redor começaram a se aproximar, caminhando em passos lentos, seus olhos costurados fixos nos dois irmãos. De repente, a voz feminina ecoou novamente. Não vinha mais das paredes. Agora vinha de dentro da própria Júlia. Eles se ofereceram, filha. Eles sabiam que não havia escapatória. A voz era doce, materna, mas carregada de malícia. Seu pai resistiu. Sua mãe obedeceu. Agora chegou a sua vez. Júlia caiu de joelhos, lágrimas escorrendo. O diário brilhava como brasa em suas mãos. As páginas abertas mostravam uma imagem horrível. Sua mãe ajoelhada no mesmo círculo de sangue, onde eles estavam agora, os olhos erguidos em desespero, enquanto uma figura sem rosto a tocava na testa. Marcos a segurou pelos ombros. Isso é mentira. Não escuta, Júlia. Isso não é a mamãe. Mas antes que pudesse terminar, as sombras se afastaram de repente, abrindo caminho. E ali, no centro do sótão, a escuridão se condensou, tomando forma. Era a mãe deles, ou pelo menos algo que usava sua aparência. Ela estava pálida, os cabelos desgrenhados, o vestido sujo de sangue seco. Os olhos, porém, eram completamente negros. Meus filhos, disse, a voz carregada de dor e ternura ao mesmo tempo. Júlia se levantou cambaleante em choque. Mãe? A figura sorriu, mas quando se aproximou, seu rosto se distorceu, rasgando-se como papel, revelando o mesmo rosto borrado da criatura sem face que os perseguia. Marcos a atacou com a barra de ferro, mas o objeto atravessou o corpo dela como se fosse fumaça. A entidade soltou uma gargalhada estrondosa, que sacudiu o sótão inteiro. As velas acenderam sozinhas, iluminando as paredes, e o que os irmãos viram fez o ar desaparecer de seus pulmões. Fotografias. Centenas, talvez milhares de fotografias coladas nas paredes, todas de famílias diferentes, todas dentro daquela casa, algumas antigas, de décadas passadas, outras mais recentes. Em todas o mesmo padrão, os rostos dos pais riscados e os das crianças em destaque. A casa não pertence a vocês, disse a voz, agora multiplicada em várias. Vocês pertencem à casa. O diário, ainda em chamas, saltou das mãos de Júlia e flutuou no ar, as páginas se virando sozinhas até chegar à última. Nela, escrito em sangue fresco, estava um único nome: Júlia. Ela cambaleou para trás, quase caindo dentro da fenda que se abria no chão. Não! Gritou Marcos agarrando sua mão. Você não vai tomar minha irmã! A criatura se aproximou, erguendo os braços longos e disformes. O sótão inteiro começou a girar, as paredes se esticando como carne viva. O teto se abriu, revelando um céu que não era o céu da floresta, mas um abismo negro, cheio de olhos vermelhos que observavam. As sombras começaram a se erguer, sussurrando em coro: sacrifício, sangue, sacrifício, sangue. Júlia, em transe, começou a repetir as palavras junto com elas, como se já não tivesse controle de si mesma. Júlia, não! Marcos a sacudiu, desesperado. Luta contra isso. Mas a voz da mãe voltou a ecoar dentro dela, suave, irresistível. Se você se entregar, sua dor vai acabar. E sua mãe estará com você novamente. As rachaduras no chão se uniram, formando um buraco gigantesco. De dentro dele, surgia uma massa negra pulsante, como um coração gigantesco batendo. O verdadeiro coração da casa. Ele bombeava um líquido escuro, viscoso, que escorria pelas paredes e pelo chão. Marcos percebeu a verdade. A casa não era apenas um lugar amaldiçoado. A casa era a criatura, e eles estavam dentro de seu corpo. Ele ergueu a barra de ferro, olhando em volta, procurando qualquer coisa que pudesse usar contra aquele monstro. Foi então que viu,
Entre as fotos na parede, uma antiga cruz de ferro cravada como enfeite. Talvez fosse deixada por alguém que havia tentado resistir antes. Arrancou a cruz da parede, sentindo o metal queimando suas mãos. Virou-se para a massa pulsante no chão e, com um grito desesperado, cravou a cruz no coração da casa. O sótão explodiu em gritos. Não apenas um, mas milhares de vozes gritaram juntas, como se todas as almas presas ali agonizassem ao mesmo tempo. O chão tremeu, as paredes se contorceram, o teto começou a desabar. A criatura recuou, uivando em fúria. Júlia caiu no chão, libertada do transe, mas o diário voltou a aparecer em suas mãos, as páginas agora em branco, exceto por uma frase que surgia lentamente. O sacrifício ainda é necessário. Marcos a puxou, tentando fugir, mas a escada havia desaparecido. O sótão agora era um buraco sem saída, uma prisão viva. E o coração da casa, mesmo ferido, continuava a bater, mais forte do que nunca. O coração pulsava com violência, cada batida ecoando como trovões dentro do sótão. O chão tremia, rachando cada vez mais, e o líquido negro subia cobrindo os pés de Júlia e Marcos como se tentasse puxá-los para dentro da carne viva da casa. Marcos segurava a cruz de ferro, ainda fumegando da última investida. Mas a criatura sem rosto, que agora parecia fundida ao próprio teto, ria em uníssono com as vozes das sombras. Vocês não podem lutar contra o que sempre foi meu. A voz reverberava em todas as direções. Esta casa é um altar, e vocês são a oferenda. As paredes sangravam. De dentro delas, braços surgiam, dezenas, centenas, tentando agarrar os irmãos. Júlia chorava, os olhos fixos no diário que ainda estava grudado em suas mãos. As páginas voltaram a se encher de palavras, escritas rapidamente, como se alguém escrevesse do outro lado da realidade. Só um pode sair, o outro deve ficar. Marcos leu aquilo e sentiu o gelo percorrer sua espinha. Não pode ser verdade. O coração da casa bateu mais forte, como se confirmasse. Júlia, em transe, repetia as palavras sem perceber. Só um pode sair. Só um pode sair. As sombras começaram a se aproximar em círculo, murmurando o mesmo cântico, cada vez mais alto. O líquido negro já cobria os joelhos deles, espesso como piche, quente como sangue recém-derramado. Marcos tentou erguer a cruz novamente, mas ela estava derretendo em suas mãos. A casa não permitiria que ele a ferisse de novo. De repente, o teto se abriu completamente. Não havia mais céu, apenas o abismo de olhos vermelhos os observando. Uma mão gigantesca, feita da mesma substância negra que o coração, começou a descer, lenta, pronta para esmagá-los. Foi então que Júlia caiu de joelhos, segurando o diário contra o peito. Eu entendo agora, Marco. Mamãe sabia. Papai tentou lutar, mas não conseguiu. A casa só aceita sangue. Alguém precisa se entregar. Não! Gritou Marcos, puxando-a. Eu não vou deixar você. Ela olhou nos olhos dele, lágrimas e resignação. Então eu vou deixar você sair daqui. Antes que ele percebesse, Júlia pegou a barra de ferro caída no chão e a cravou em seu próprio braço, deixando o sangue escorrer no círculo de símbolos. O coração da casa reagiu imediatamente, acelerando as batidas, vibrando como um tambor enlouquecido. As sombras pararam o cântico e se ajoelharam, reverentes. Marcos gritou e tentou impedir, mas foi lançado contra a parede por uma força invisível. Prensado, só conseguiu assistir. O líquido negro subiu pelo corpo de Júlia, envolvendo-a lentamente. Ela não lutou. Apenas fechou os olhos e deixou o diário escorregar das mãos, caindo aberto aos pés do irmão. A última frase escrita brilhava em vermelho vivo. O sacrifício foi aceito. A mão gigantesca recuou. As rachaduras no chão se fecharam. O sótão começou a se desfazer, as paredes desmoronando como areia. A criatura sem rosto deu um último grito de triunfo, que se transformou em silêncio absoluto. Marcos caiu no chão, livre da força invisível. Quando olhou ao redor, Júlia não estava mais lá. No lugar onde ela esteve, apenas o diário queimado e a cruz derretida. Desesperado,
Ele gritou o nome da irmã, mas o eco morreu rapidamente, engolido pelo vazio. Então, de repente, tudo mudou. Ele estava do lado de fora. A casa estava diante dele, intacta, imponente, como se nada tivesse acontecido. A floresta estava silenciosa. O carro ainda estava no mesmo lugar. O diário estava em suas mãos, fechado. Marcos caiu de joelhos no chão de terra, soluçando, sem saber se tudo aquilo havia sido real. Mas quando abriu o diário novamente, encontrou uma única frase escrita em tinta escura, como se Júlia mesma tivesse deixado: "Corra, antes que a casa queira mais." Ele se levantou, cambaleante, e entrou no carro. O motor engasgou, mas funcionou. A estrada de terra parecia interminável, e os olhos dele se enchiam de lágrimas ao lembrar do sacrifício da irmã. No retrovisor, a casa desapareceu entre as árvores, mas por um instante, ele jurou ver uma figura na janela do sótão. Júlia, pálida, os olhos negros observando. E então, a risada infantil ecoou de novo dentro do carro. Não vinha da floresta, vinha do banco de trás. O carro acelerava pela estrada de terra, os faróis cortando a escuridão da floresta como duas lanças fracas. O coração de Marcos batia descompassado, e cada árvore que passava parecia se inclinar para observá-lo. O diário queimava em seu colo, quente como se ainda tivesse vida, mas nada o assustava mais do que o som vindo de trás. Era uma risada suave, infantil, brincalhona. Ele não queria olhar. O corpo inteiro tremia, o suor escorria pela testa, mas algo dentro dele o obrigava a encarar o retrovisor. E lá estava, Júlia, sentada no banco de trás, a pele pálida demais, os olhos completamente negros, como poços sem fundo. Ela sorria, um sorriso largo, impossível, que rasgava o rosto além do natural. "Irmão", disse ela, em uma voz que não era apenas dela, era um coro de vozes misturadas. "Você me deixou?" Marcos gritou e girou o volante instintivamente. O carro derrapou na estrada molhada, quase batendo em uma árvore. Ele lutou para retomar o controle, ofegante. Quando olhou de novo pelo retrovisor, o banco de trás estava vazio. "Isso não é real. Isso não é real", repetia, tentando convencer a si mesmo. Mas o diário se abriu sozinho em seu colo, as páginas virando em velocidade até parar em uma nova frase escrita em sangue fresco. "Você nunca saiu da casa." O mundo ao redor mudou. As árvores começaram a se contorcer, transformando-se em colunas retorcidas de carne e ossos. O céu estrelado desapareceu, substituído por aquele abismo negro cheio de olhos vermelhos. O carro não estava mais sobre a estrada, mas preso em um corredor sem fim, feito de paredes pulsantes. A risada voltou. Agora, dezenas de vozes infantis rindo em uníssono ecoando por todos os lados. O motor do carro morreu. O silêncio caiu. Marcos tentou abrir a porta, mas ela não cedia. O pânico tomou conta. Ele chutava, socava, gritava, mas nada funcionava. Até que algo bateu no vidro da janela suavemente. Uma pequena mão. Ele se virou e viu uma criança parada ao lado do carro, pálida, com roupas antigas, os olhos costurados. Ela sorriu sem boca e apontou para a frente. Marcos olhou. A estrada havia terminado. À frente a casa se erguia novamente, ainda mais imensa, ainda mais viva. As janelas brilhavam como olhos, e a porta se abriu lentamente, como se o esperasse. Ele soltou um grito de desespero. O diário em suas mãos começou a se dissolver em líquido negro, que escorreu por seus braços, queimando sua pele. A voz da mãe ecoou mais uma vez, suave, quase consoladora. "Bem-vindo de volta, filho. A casa nunca deixa ninguém ir embora." As paredes do carro começaram a se deformar, transformando-se em madeira podre, vidros quebrados, o interior se fundindo com o da própria mansão. Marcos estava sendo engolido, absorvido. Ele tentou lutar, mas já era tarde. As sombras cobriram sua visão. O último som que ouviu foi a voz de Júlia, agora clara e calma, sussurrando ao seu ouvido: "Agora somos parte da casa, para sempre." E então, o silêncio.
A casa permaneceu sozinha no coração da floresta, imponente, esperando. As janelas refletiam a lua, mas quem olhasse de perto poderia jurar ver rostos gritando atrás do vidro, pedindo para serem libertados. Ninguém jamais ousaria entrar ali, até que um dia, outro portão enferrujado se abrisse, e a casa voltasse a se alimentar.